E vocês viram que o atual presidente do Corinthians falou sobre ser um Flamengo? Ou a gente vai acabar com o Corinthians. Eu não vou fechar o caixão. E precisa funcionar. Agora, em relação à pergunta de fato, em cima até... Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. A gente quer ser um Flamengo. É isso, rapaziada. O Flamengo chegou num patamar financeiro tão grande que até mesmo o presidente do Corinthians quer nos copiar. E pra mim, ele tá certo. Eu não vejo isso como um lado pejorativo, e sim como um lado evolutivo do nosso time. Em vez dos outros quererem levar a gente pra lama que eles estão, acho que o correto é o que ele falou, né? Tentar chegar próximo ao que o Flamengo fez. E por falar na parte financeira, Flamengo no final desse ano se aproximará ou chegará a 2 bilhões de reais de receita. E em relação à dívida do Flamengo, o Flamengo nesse primeiro semestre, que geralmente é um semestre que não é tão bom financeiramente para o Flamengo diminuiu em 200 milhões de reais a sua dívida. Isso é ótimo e deixa todo mundo muito feliz, e o Flamengo com isso consegue investir cada vez mais no mercado da bola. E em relação à nossa base, ao nosso sub-20, a gente foi eliminado pelo Cruzeiro numa partida onde a gente dominou todas as ações, mas por detalhes, em falhas de finalização, a gente acabou eliminado do Campeonato Brasileiro em jogo único, e olha que a gente jogou dentro dos nossos domínios. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui na Fla Geral, porque a Fla Geral ela tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E nação, falando de finanças, saiu um balanço sobre o primeiro semestre do Flamengo, e o Flamengo conseguiu diminuir em mais ou menos 200 milhões de reais a dívida comparada ao ano passado, né? O Flamengo tem uma dívida, mas no primeiro semestre, que geralmente é um semestre com menos injeção financeira, o Flamengo já conseguiu colocar essa dívida... Não resolveu a dívida toda, né? Mas já diminuiu bastante uma dívida que é totalmente controlada diante da receita, né? E por falar em receita, a expectativa é que o Flamengo se aproxime e muito de 2 bilhões de reais no final dessa temporada, né? É um sonho que a gente está vivendo diante de tanto sacrifício que a gente viveu, diante de tanta chacota que a gente já passou, porque eu tenho 41 anos. Quando eu tinha 12 anos, que é ali mais ou menos o auge de zoeira em relação a colégio, né? Todo mundo que não era Flamengo, meus amigos que não eram rubro-negros, eles ficavam me zoando. E aí, Flalido, não paga salário, né? Olha a notícia no jornal, vocês não têm dinheiro pra nada, não tem nem ar-condicionado dentro do centro de treinamento. Centro de treinamento não, né? Dentro da academia da Gávea, porque antigamente nem centro de treinamento a gente tinha. E eu tinha que ouvir aquilo ali calado, sabe por quê? Porque era verdade, irmão. A gente passava por um problema financeiro, a gente não tinha time pra ser campeão, e mesmo assim, volta e meia, a gente batia como campeão ou da Mercosul, ou campeão brasileiro, ou campeão carioca, que era o que a gente comemorava na época, rapaziada. Anos 2000, 97, 96, década de 90, década de 2000, campeonato carioca era pique brasileiro, irmão. Ia todo mundo pra rua comemorar. Aqui na Ilha do Governador tem a Praia da Bica, né? Que a galera se reúne lá quando o Flamengo é campeão. Irmão, hoje em dia o Flamengo é campeão do Carioca, não fica muita gente, mas antigamente era o título do Flamengo no ano, e a gente comemorava durante quase o ano todo, né? A gente comemorava Campeonato Carioca e comemorava que a gente não caiu para a segunda divisão. Era ridículo, mas era o que a gente conseguia na época. E ver o Flamengo organizado financeiramente hoje em dia nos dá uma tranquilidade que é difícil de descrever, né? Só quem passou pelo perrengue sabe o quanto que a gente tá em outro patamar, como diz o Bruno Henrique hoje em dia, principalmente pela parte financeira. E aí isso se reflete dentro de campo, com títulos, com pelo menos disputa de títulos, né? O Flamengo chega geralmente nas finais, ou pelo menos nas semifinais de qualquer campeonato que disputa. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro são pontos corridos, mas geralmente a gente chega disputando até as 3 últimas rodadas. E Libertadores da América. Copa do Mundo, a gente fez uma Copa do Mundo muito digna, só que a gente deu um azar do caramba de cair com o Bayern de Munique nas oitavas de final, e dessa partida das oitavas, eles acertarem 100% de tudo que eles queriam fazer, e da gente errar mais do que é de costume, né? Então é isso em relação à parte financeira. Flamengo se aproximando aí, vai beirar
1 bilhão e 800 milhões de reais no final do ano. Isso se o Flamengo não chegar e conquistar outros títulos, né, como a Libertadores da América, como a Copa do Brasil, porque isso aí pode realmente levar o Flamengo a fato de 2 bilhões de reais no final desse ano. E o Flamengo, nessa divulgação aí do primeiro semestre, ainda não colocou as vendas do Gerson e nem do Wesley. Então, só pra gente ter uma noção de que quando chegar no final do ano, a gente terá um susto positivo em relação à parte financeira. Parabéns a todas as diretorias desde a época do Bandeira de Melo, né? Bandeira de Melo, Landim e agora com o BAP. A filosofia da parte financeira, ela continua para que o Flamengo sempre fique sadio e consiga, né, sempre nas janelas, trazer bons jogadores, como fez nessa última janela. Se a gente for colocar na ponta do lápis aí o Royal, o Carrascal, o Lino e também o Saul, foi uma janela extraordinária, mesmo demorando muito tempo. O Boto até pediu desculpa ontem na apresentação do Samuel Lino, falando que o Flamengo realmente demorou mais do que queria para poder completar as contratações, né, finalizar realmente as contratações que o Flamengo queria. Só que é isso, o Flamengo conseguiu trazer bons jogadores, o Felipe Luiz fica com um time muito mais encorpado e o principal foco dessa matéria é a parte financeira. E na parte financeira a gente continua nadando de braçadas. E agora, rapaziada, falando sobre a nossa base. O Sub-20, ele jogou contra o Cruzeiro dentro de casa, até porque a gente se classificou em quarto e eles tinham se classificado em quinto. No Campeonato Brasileiro Sub-20, né? A primeira fase é a fase de grupos e os 8 primeiros colocados, eles se classificariam para a próxima fase e foi o que aconteceu. O Flamengo conseguiu essa classificação, jogou nos seus domínios, aqui no Estádio Luso Brasileiro, mas a gente foi eliminado, né? O principal objetivo da base, como eu falo sempre, é formar jogadores para o time profissional. Mas lógico que a gente quer vencer na base, a gente quer levantar troféus na base, assim como a gente vai disputar agora, no final do mês, contra o Barcelona, pelo Mundial de Clubes. E nesse brasileiro, né, eu tinha uma esperança bem concreta de pelo menos o Flamengo conseguir chegar na final, né, pelas boas atuações em algumas partidas, não em todas, mas em algumas partidas, principalmente depois da chegada do Bruno Pivetti. O Flamengo dominou em relação às ações, o jogo inteiro, né, a gente tá vendo aí os melhores momentos. O Flamengo conseguiu chegar no ataque por diversas vezes, mas não conseguiu concluir corretamente em gol em algumas chances, né? Teve chances claras, tiveram na verdade chances claras, onde faltou algum capricho ali na finalização. E aí o Cruzeiro, ele abriu o placar no primeiro tempo. O atacante deles, né, tem muita qualidade e acabou tendo muito espaço para poder ajeitar o corpo e bater muito bem colocado ali no canto da bochecha da rede do nosso gol, abrindo o placar 1-0 para o Cruzeiro, mas o Flamengo continuou tomando as ações durante a partida, né? Começou o segundo tempo e numa jogada de muita felicidade do Joshua. Joshua é aquele camisa 10 que eu sempre falo para vocês, que faz muito bem a função do Arrascaeta. Não estou falando para ele subir e virar um titular no time profissional e ocupar o lugar ali do Arrascaeta, mas eu estou falando que para um futuro próximo, a gente preparando bem esse atleta, ele pode render como um camisa 10 e ajudar o time profissional do Flamengo num futuro próximo, ok? O atleta sendo muito bem moldado, subiu agora para o Sub-20, não pesou essa subida dele de categoria, porque apesar dele ter apenas 17 anos, ele já é um titular desse time Sub-20, comandando ali, conforme eu falei, as ações no meio de campo. Então, o Joshua, ele não desistiu da jogada, os dois zagueiros, o zagueiro e o goleiro ali do Cruzeiro, eles meio que se enrolaram. O Joshua deu um totozinho na bola e mandou pro Pedro Leão. O Pedro Leão, geralmente, ele acerta as finalizações. Dessa vez aí ele mandou pro fundo da rede, conforme vocês estão vendo. O Flamengo empatou o jogo no começo do segundo tempo e foi massacre, irmão. Até o final do jogo foi massacre rubro-negro. O Lohan, ele perdeu um gol ali de calcanhar, conforme eu tô mostrando para vocês, né? Se ele tivesse tocado pro Pedro Leão, o Pedro Leão estava livre, mas não recebeu essa bola aí do Lohan, né? Um lance ali que o Lohan tentou de calcanhar, poderia ter feito o gol, mas poderia ter tocado também pro Pedro Leão. Que o Flamengo aprenda com esses erros, né? Principalmente em relação à finalização. Aí o jogo foi para pênalti e nos pênaltis o Flamengo tomando conta dos pênaltis, né? Com um gol a mais, estando na frente do Cruzeiro, faltando 2 batidas só. O Guilherme, ele treina esse tipo de pênalti, foi até a bola, de uma forma ali mais devagar, bateu, mas bateu mal,
no canto esquerdo do goleiro, nem foi tão perto da trave assim, o goleiro do Cruzeiro pegou, porque a bola não foi também muito forte. Aí o Lohan ficou com a responsabilidade de pelo menos empatar, porque o Cruzeiro fez o gol deles, ficou 5-4, ficou 4-3 para o Cruzeiro, e aí o Flamengo, nos pés do Lohan, era bater, empatar e a gente continuar na disputa de pênalti. Mas o Lohan, parecido com o jeito que bateu ali o Guilherme, né, de um jeito mais similar ao jeito que o Gabigol bate, que o Neymar bate, né, naquele estilo diferenciado, bateu no mesmo canto, né, de uma forma parecida com a do Guilherme, e saímos do Campeonato Brasileiro Sub-20. Que sirva de lição, porque, lógico, o principal objetivo é formar atletas, mas às vezes a gente deixa escapar classificações, vitórias, por causa de detalhes principalmente na parte de finalização. Então que sirva de exemplo e que a gente utilize esse tempo de descanso, né, porque o jogo contra o Barcelona pela final do Mundial é apenas no dia 23 de agosto, para que a gente evolua e não desperdice chances, né? Porque contra o Barcelona, eu acredito que a gente não terá tantas chances quanto a gente teve contra o Cruzeiro, né? O Bruno Pivetti é um bom técnico, tá conseguindo fazer com que o Flamengo jogue mais organizadamente dentro de campo. E a gente fica nessa expectativa aí pro dia 23 contra o Barcelona. Boa sorte a essa molecada, que eles deem um sangue nos treinos, porque quando a gente treina com muito afinco, a partida não fica tão difícil. E rapaziada, o atual presidente, né, o interino presidente do Corinthians, ele numa coletiva que abordou vários temas, porque se vocês não sabem, o Corinthians tinha um presidente, esse presidente ele caiu e agora está esse interino tentando resolver os problemas do Corinthians, que sinceramente, galera, eu vejo muita similaridade na situação do Corinthians atual com o que o Flamengo tinha na década de 90, nos anos 2000 até 2013. A partir de 2013, o Flamengo se organizou. E nessa coletiva, o atual presidente do Corinthians falou o seguinte, conforme vocês viram no começo do vídeo: queremos ser igual ao Flamengo. Vocês não querem ser um Flamengo? Galera, achei muito interessante, tô vendo muita gente sacaneando ele, rindo da cara desse presidente, mas a verdade é a seguinte, já falo pra vocês há muito tempo. Os clubes, em vez de ficarem tentando dar tiro no Flamengo, né, apontar erros do Flamengo, tentando malhar o Flamengo, esculachar o Flamengo, eles deveriam se espelhar no time da Gávea, principalmente em relação à parte financeira, aos sacrifícios que fizemos, né? E foi isso aí que o presidente do Corinthians falou, né? Entre outras coisas, em relação a cartão corporativo, a desorganização dentro da diretoria, ele falou, botou o Flamengo como um exemplo, né? Porque desde 2013 o Flamengo conseguiu equacionar uma dívida enorme. O Flamengo, para quem não sabe, ano passado a dívida acabou subindo. E nessa atual gestão, a dívida ela caiu. Se não existir esse equilíbrio entre o que gasta e o que recebe, não tem time no mundo que consiga se sustentar. E o Corinthians é um desses exemplos. E o Flamengo era um desses exemplos. E o Flamengo se organizou, cortou na carne, né? Se não mandar embora vários jogadores pagando os olhos da cara, o time não vai se organizar. Se quiser manter um time totalmente competitivo diante de um cenário financeiro tão inflacionado como é o cenário atual do Brasil em relação ao futebol, o time não conseguirá se organizar financeiramente. Foi isso que o Flamengo fez. Se desfez do Love na época que o Flamengo, em 2013 mais ou menos, não conseguia pagar a compra do Love, o salário do Love. O Flamengo mandou embora o Wagner Love e falou, não temos como pagar, vamos devolver o jogador. Você acha que a torcida gostou de devolver um jogador tão bom? Não gostou, mas sabia que era necessário. A torcida do Flamengo tinha noção da necessidade e do caos financeiro que a gente passava. E o Flamengo se organizou, mandou embora vários jogadores, correu o risco de cair para a segunda divisão, mas depois de cortar na carne, a ferida se cicatrizou e o Flamengo hoje em dia é um exemplo não só para clubes brasileiros, como também para clubes do exterior, devido à sua austeridade financeira. E agora, nesse semestre, tivemos um lucro maior do que a gente teve no ano passado. O nome disso é organização financeira.
E o Corinthians querendo ser o Flamengo, ao meu ver, não tem nada demais nisso aí. Ele tá dando um exemplo para outros clubes se organizarem para a gente ter um futebol mais sadio no Brasil. Mas eles têm que ter noção, conforme o próprio presidente deles falou, que eles vão demorar em torno de 10 anos para equacionar esses problemas financeiros, que foi mais ou menos o tempo que o Flamengo teve, né? O Flamengo teve um tempo um pouco menor para poder se organizar, conseguiu se organizar em um tempo menor, mas a dívida do Corinthians é de mais de 2 bilhões de reais. E na época a dívida do Flamengo era de mais ou menos 700 milhões de reais, mas se a gente colocar a inflação, a dívida do Flamengo seria hoje em dia de mais de 1 bilhão de reais se a gente for atualizar esses valores, né? Então, galera, é isso. A mídia está repercutindo muito a fala do presidente do Corinthians, mas, ao meu ver, é uma fala correta e expõe ali a humildade que ele tem para mostrar que não é querendo puxar o Flamengo para a lama que o futebol brasileiro vai se organizar, vai ficar nivelado, e sim os clubes se organizarem em relação à própria diretoria, à parte financeira, para que todo mundo esteja num patamar parecido. É isso em relação à fala do presidente do Corinthians. Queria muito saber sua opinião sobre isso. E hoje em dia o Flamengo vive novos ares em relação à organização, principalmente financeira.